Bom dia, bem-vindos aqui ao canal para mais este vídeo. Hoje é quinta-feira, 18 de julho de 2024 e o tema que vamos tratar hoje é o fracasso retumbante, o desastre terrível do que é o socialismo em Cuba. Em Cuba, como em todos os lugares, mas em Cuba especialmente, segundo um relatório do Observatório Cubano dos Direitos Humanos, mais de 80% da população de Cuba está numa situação catastrófica. Mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de fazer aqui aqueles pedidos habituais. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se no canal, deem like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com os seus amigos, conhecidos, familiares, em grupos de WhatsApp, de Telegram, coloquem nas redes sociais. E aqueles que quiserem fazer uma colaboração aqui para o canal podem fazê-lo aqui pelo Pix, que está aqui embaixo. E eu desde já agradeço a todos aqueles que fizeram colaborações até agora. Como eu disse, há um site chamado Infobae, que faz um jornalismo muito sério. Eles, aqui numa matéria do Gaston Calvo, do dia 16 de julho, portanto, há pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimas, eu diria quase há poucas horas, né? Mas se não fosse exagerar, mas há 2 dias atrás, ele faz uma reportagem sobre um relatório do Observatório Cubano dos Direitos Humanos que mostra que a pobreza extrema em Cuba alcançou um alarmante 89% da população este ano. Ou seja, é um desastre, é o caminhar do socialismo para a sua execução criminosa, né? Em outros aspectos também. Antes de prosseguir, eu queria lembrar aqui algumas coisas poucas, mas importantes, que Cuba é uma ditadura com forte repressão. Eles fizeram uma das coisas mais escandalosas dos nossos dias, que foi o programa Mais Médicos, não foi só no Brasil, foi em outros países também, uma espécie de escravidão moderna, em que essas pessoas prestavam serviços em outros países e o dinheiro era, em boa medida, recolhido pelo governo cubano, portanto, uma espécie de aluguel de pessoas, né? A Cuba tem enviado jovens para a Rússia para eles irem trabalhar. Quando eles chegam lá, eles são apanhados pelo exército russo e terminam lutando e morrendo muitas vezes na Ucrânia. Não podemos esquecer da inauguração feita há pouco tempo atrás, há não muito tempo atrás, pelo Putin, uma estátua de Fidel Castro, a quem que ele exaltava como uma estátua com uma grande estética revolucionária e, portanto, exaltando a Revolução Comunista em Cuba. E nas últimas semanas foi noticiada a presença de bases militares chinesas em Cuba. É nessa Cuba, e é essa Cuba tão bafejada pelo governo, por Lula e pelo governo Lula, que está nessa situação terrível, e nós vamos ver como o governo Lula tem trabalhado para que isso se mantenha. O relatório, intitulado Estado dos Direitos Sociais em Cuba, também revelou um descontentamento generalizado com a gestão do regime de Miguel Díaz-Canel. Mais de 91% manifestam seu descontentamento. Em conversas com o Infobae, Yaxis Siris, diretor de estratégias do Observatório Cubano dos Direitos Humanos, disse que em Cuba não somente se violam os direitos civis e políticos, mas também os direitos sociais. Nós dizemos que o regime cubano não somente reprime, senão também empobrece. Ora, empobrecer é uma maneira de reprimir. Este é o 7º relatório sobre esse assunto
e ele aqui mostra os métodos que eles usam para levantar esses dados e eles dizem que fazem esse relatório para alertar e denunciar o crescente empobrecimento das famílias cubanas, a escassez de alimentos, a escassez de medicamentos, assim como a deterioração dos serviços públicos elementares. Bom, a extrema pobreza chega a 89% da população cubana. A crise alimentar é o principal problema social, com 72%. Depois vem os apagões de eletricidade, de energia, não é? Porque não há energia, e a inflação e o custo de vida. Depois tem o problema dos salários, da saúde pública e da corrupção. 7 em cada 10 cubanos dizem ter deixado de tomar café da manhã, almoçar ou jantar devido à falta de dinheiro e à escassez de alimentos. Somente 15% pôde realizar as 3 refeições sem interrupção. Vejam bem, pessoas que estão deixando de tomar refeições porque há falta de alimentos, há escassez de alimentos e há pobreza. 33% da população não pôde adquirir os medicamentos que necessitava devido aos seus altos preços ou à escassez de medicamentos, que só podem ser obtidos em farmácias estatais, que são as únicas legais e as únicas que existem porque o sistema cubano de saúde é totalmente estatal. 89% dos consultados qualifica negativamente o sistema de saúde pública em Cuba. Meus caros, vão ouvir qualquer defensor de Cuba vai dizer que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E aqui há petistas que fazem isso, há outros esquerdistas que fazem isso. Vejam o que é que os cubanos acham do que se está a viver em Cuba. Os resultados são importantes, diz Cires, porque assim sabemos a verdadeira realidade que está vivendo o povo cubano e não nos deixamos arrastar pela propaganda do regime que durante muitos anos vendeu na América Latina que Cuba é um paradigma dos direitos sociais. Esta é a figura e esta é a imagem de um regime socialista segundo as doutrinas daqueles que hoje se empoderaram no poder no Brasil. Bom, eu queria lembrar que em fevereiro deste ano, 2024, o governo brasileiro mandou alimentos para Cuba, que no fundo nada mais foi esse esforço do que ajudar a sustentar a ditadura cubana. Mas agora vejam o cinismo com que esses alimentos foram enviados e as notas do Itamaraty. O governo Lula anunciou, isso aqui é da revista Cruzoé, o governo Lula anunciou que entregou um lote de 125 toneladas de leite em pó produzidos no Brasil. Carregamentos adicionais de leite em pó, arroz, milho, soja serão enviados, diz a nota do Itamaraty. Isso era em fevereiro. Agora vejam o motivo pelo qual eles dizem que estão mandando esses alimentos. É promover a segurança alimentar e nutricional da América Latina, fornecendo recursos para a produção, distribuição e suporte de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Isso é uma mentira do início ao fim. O governo petista admite que há fome em Cuba, enquanto enaltece as maravilhas do modelo comunista, diz a matéria. E é bom lembrar, como eles lembram aqui, que Cuba não está em guerra. Convém recordar também que, em julho de 2021, os cubanos saíram em massa às ruas protestando para pedir o fim da ditadura. O regime aumentou a repressão e mandou para a prisão quase 2.000 pessoas, incluindo menores de idade. Esse é o regime que é apoiado e acarinhado pelos governantes de hoje no Brasil. O objetivo do governo Lula é aplacar as insatisfações do povo cubano para evitar que aconteçam novos protestos
e uma mudança de regime. Aqui, segundo o historiador Boris González Arenas, que mora em Havana, os Estados Unidos, por exemplo, mandam muita comida para Cuba, que depois é distribuída para a população com acesso aos cartões de racionamento. Ou seja, existe um sistema de fidelidade ao regime que é haver um cartão de racionamento para poder ter comida. O governo Lula, desde mandatos anteriores, continua esse historiador, fortaleceu muito o vínculo com o castrismo. O Brasil enviou centenas de milhões de dólares para a reforma do Porto de Mariel através do BNDES. Todo mundo se recorda disso e todo mundo se recorda do calote dado por Cuba. Agora, mandando alimentos também é uma forma de apoiar a ditadura. De qualquer forma, o regime já está em colapso total, diz esse historiador cubano. Então, eu quis trazer aqui esses dados terríveis da fome em Cuba, esses dados terríveis da degringolada do regime socialista em Cuba, e para ver qual é o fruto que o socialismo traz às nações onde se implanta, e quase sempre se implanta à força. Eu termino por aqui. Peço a todos aqueles que puderem darem like nesse vídeo, compartilharem esse vídeo e, se possível, fazer alguma contribuição aqui para o canal por esse Pix que está aqui embaixo, e até ao próximo vídeo amanhã.